Salve, galera misteriosa, maravilhosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história bastante misteriosa que envolve uma suposta maldição que envolve um filme chamado Bebê de Rosemary, lançado em 1968, e a morte de Sharon Tate, a esposa de Roman Polanski, que era o diretor desse filme, também faz parte dessa suposta maldição. Há muitas outras informações também que eu vou deixar aqui para vocês, mas assim, gente, tudo que eu vou contar para vocês não expressa realmente a nossa opinião a respeito do assunto. São coisas que nós encontramos na internet, então a gente não sabe se realmente é bem assim, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês das fontes que eu pesquisei para poder fazer esse vídeo, tá bom? Se você souber de alguma coisa também a mais, deixa aqui para mim no comentário, mas a história é realmente muito interessante. Um outro recadinho também que eu quero deixar para vocês. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então sigam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo e participem também do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo. E não reparem, novamente, a minha voz que não tá muito boa, não adianta, a gripe não me larga, gente, tá bom? Recado dado, agora vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Gente, antes de começar o vídeo também, deixa eu passar para vocês uma situação. Essa história que envolve o filme O Bebê de Rosemary, ela também é muito ligada ao falecimento da atriz Sharon Tate, que foi, infelizmente, ela foi morta pela família Manson, isso alguns meses depois do lançamento do filme. Ela faleceu em 1969 e o filme aconteceu, foi lançado em 1968. Teve muitas pessoas que fizeram, inclusive, passeatas contra o Roman Polanski, que foi o diretor do filme, porque falaram que ele utilizou elementos ritualísticos para fazer esse filme. Claro que isso nunca foi provado, mas também nunca foi descartado. Pessoas que trabalharam com ele falaram que ele mexia muito com o ocultismo e que isso teria levado a essa maldição, e que outras pessoas que trabalharam com ele também sofreram coisas bastante misteriosas, digamos assim. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre a Sharon Tate, só que assim, a história é muito pesada e esse vídeo, obviamente, ele foi censurado. Foi um dos primeiros vídeos do canal, ele foi muito pedido, a gente também não tinha muita experiência com a coisa, então algumas fotos ali foram colocadas talvez a mais, por isso o YouTube ele vetou. Então, para você conseguir assistir esse vídeo, se eu não me engano, você vai ter que ter um login no próprio YouTube, tá? Porque ele é vídeo para maiores de 18 anos. Então, é uma história bem pesada mesmo, mas se você quer conhecer um pouquinho sobre ela, eu convido você também a conhecer, tá bom? Está aqui no canal, é só procurar. Eu não posso deixar o link, porque a plataforma também não recomenda esse vídeo, tá bom? Infelizmente, foi um trabalho bastante minucioso, mas por causa dessas cenas tão fortes que aconteceram, porque quando ela faleceu, infelizmente, ela estava grávida de 8 meses do primeiro filho dela, era um menino que infelizmente também não sobreviveu, era filho do também diretor, esposo da Sharon Tate, o Roman Polanski. Foi uma história que marcou Hollywood e até hoje ela é bastante comentada. Antes da gente falar sobre a maldição, a suposta maldição do filme O Bebê de Rosemary de 1968, porque ele também teve um remake, uma espécie de série, tá, para televisão em 2014. Dizem que quem viu não gostou muito porque não tem nada a ver com o filme lançado em 1968, mas se você assistiu e discorda, deixa aqui para mim também no comentário. Então agora eu vou contar para vocês brevemente sobre o que fala realmente esse filme que dizem que é tão amaldiçoado assim. O Bebê de Rosemary é um filme de terror psicológico lançado em 1968, como eu falei para vocês. Ele foi dirigido
pelo diretor Roman Polanski, mas ele foi baseado em um livro que também teve bastante sucesso, e quem escreveu esse livro foi um escritor chamado Ira Levin. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E o nome desse livro também era O Bebê de Rosemary. É claro que em inglês, provavelmente Baby de Rosemary, alguma coisa assim, enfim, o inglês não é bom, mas ele tinha exatamente o mesmo nome, tá? Então, esse escritor, ele também falou que ele sofreu grandes problemas espirituais por causa do lançamento desse livro. Por quê? Quando ele resolveu escrever esse livro, a esposa dele estava grávida. E ele baseou muito essa gravidez da esposa para escrever esse livro. Ele disse que se arrependeu muito disso, até porque o casamento dele, depois disso, não deu mais certo. Não só após o lançamento do filme, mas após ele terminar também de escrever esse livro. O Bebê de Rosemary, ele é considerado um grande clássico do terror, mas não somente do terror, mas do terror psicológico. Por quê? O Roman Polanski, pelo que eu li nas entrevistas, né, que ele deu também e em fontes escritas, ele falou que a grande chave que ele queria colocar nesse filme era justamente a questão de: será que a Rosemary realmente estava tendo alucinações? Ou tudo que ela achava referente à gravidez dela era verdade? Foi justamente essa dúvida que persistiu até o final do filme, né? Para quem não viu o filme, gente, eu já vou deixar aqui claro que vai conter spoilers, tá? Porque eu vou contar a respeito do final do filme. Então, quem não quiser saber aí do final do filme, talvez não seja muito interessante ver algumas partes desse vídeo. Mas todo mundo achava que ela era louca, que ela estava imaginando coisas, porque ela botou na cabeça dela que o filho dela realmente era filho do príncipe das trevas, digamos assim, tá? Então essa era a grande dúvida no filme, e realmente ela estava certa. A trama desse filme gira em torno de um jovem casal, a Rosemary, e também o Guy Wodehouse. Eles se mudam para um antigo prédio de apartamentos em Nova York, onde eventos estranhos e perturbadores começam a acontecer. Pessoal, eu peço já desculpa para vocês pelo seguinte, tá? O Vlad provavelmente vai colocar o cachorrinho aqui, mas é porque nós estamos aqui com uma festa canina, tá? Tem muitos cãezinhos e realmente o barulho tá bem forte, não tem o que eu fazer, é somente nesse horário que eu posso gravar. Enfim, quando a Rosemary ela engravida no filme, as suspeitas sobre seus vizinhos e sobre a natureza também da sua gravidez começam a se intensificar. Ela se convence de que ela está sendo manipulada por uma seita satânica que planeja usar o seu bebê para fins malignos, e ela não está errada, mas isso só é visto no final do filme. E o pior de tudo, o marido dela sabia de tudo, tá, gente? Então, na verdade, assim, para ela poder engravidar desse filho, ela teve que ter intimidades, né, com o príncipe das trevas. Então, ela foi convidada ali para uma espécie de jantar, aonde o marido dela também foi convidado. Ele sabia de tudo, porque ele disse, depois do final do filme, ele disse a ela que ele sabia disso, sim, porque eles conseguiriam muito dinheiro, tá? E ela teve uma reação não muito boa ali com ele, mas ela acaba aceitando aquele filho. Mas para ela poder engravidar, ela teve que ter intimidades com o príncipe das trevas. E como que isso aconteceu? Deram alguma coisa para ela comer, ela teve ali uma espécie de alucinação, e no lugar, né, do príncipe, né, das trevas, vamos dizer assim, para não falar o nome muito feio aqui, ela via o marido dela. Então ela teve intimidades com essa entidade, e foi onde então ela engravidou, mas ela passou muito mal no filme. Ela tinha dores abdominais terríveis, levavam ela ao médico, sempre no mesmo médico, mas ele dizia que era normal, mas é porque não era uma gravidez normal, mas ela não sabia disso. A Rosemary, ela sabia que tinha alguma coisa de errada com a gravidez. Ela tentava conversar com o Guy, que era o marido dela, mas ele não dava muita importância, tá? Quem viu o filme sabe bem que ele sempre evitava, tentava desconversar, porque ele sabia de tudo isso. Mas isso só ficou muito claro, mas muito claro mesmo, no final do filme. Então a Rosemary, ela tinha um grande amigo chamado Hutch no filme. Então ele era o único que acreditava nela. Ele acreditava que aquela vizinhança daquele prédio, tá? Que inclusive, gente, esse prédio onde foi feito essas gravações
é o prédio Dakota, justamente o prédio aonde John Lennon faleceu, em frente a esse prédio. E até hoje a Yoko Ono ela tem alguns apartamentos também alugados nesse lugar. Então esse local ele já foi escolhido a dedo pelo Roman Polanski porque ele já tinha uma atmosfera sombria muito intensa por causa da morte do John Lennon, que nós também temos um vídeo aqui no canal sobre o John Lennon, sobre fatos sobrenaturais também envolvendo ele e o falecimento dele. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também lá no nosso grupo de WhatsApp. Enfim, então esse prédio onde foi gravado também muitas coisas obscuras costumavam acontecer. Muita gente dizia que o local era assombrado e que esse filme não deveria ser rodado. Enfim, esse amigo, então, da Rosemary Hutt era o único que acreditava nela, que esses vizinhos que moravam nesse prédio tinham realmente alguma coisa ligada ao satanismo, mas ele misteriosamente morreu vítima de um coágulo no cérebro. Esse filme ele se tornou uma pérola do terror psicológico e ele apresentou momentos muito fortes e muito horripilantes, principalmente nas cenas onde a Rosemary ela teve que manter, no caso, né, ela achava que era o marido, mas ela teve que manter então relações íntimas com o príncipe das trevas e isso horrorizou muitas pessoas, principalmente a Igreja Católica, que foi totalmente contra esse filme. A igreja fez várias campanhas contra esse filme, dizendo que era uma grande blasfêmia e que quem assistisse esse tipo de filme estava agindo contra as leis da igreja. Então foi um rebuliço. Muita gente que era católico também tinha vontade de assistir esse filme, acabaram indo. E na hora da confissão, confessavam, levavam penitências muito severas. Então assim, foi um Deus nos acuda, literalmente. Uma outra situação também bastante curiosa e também preocupante que aconteceu foi a respeito de mulheres grávidas. Por quê? O filme ele gira em torno de uma mulher grávida. E uma curiosidade, no filme de 1968, esse bebê nunca aparece. Aparece somente o bercinho. No final do filme é que algumas cenas onde foram gravadas utilizando, segundo até onde eu pesquisei, várias crianças. E nessas crianças foram feitas ali algumas espécies de fotografias para recriar, na verdade, olhos assustadores que foram colocados dentro do carrinho, dentro do bercinho, aonde a Rosemary acabou vendo o filho dela, tá? Então, dizem que eram olhos assustadores. Essa cena dos olhos eu só vi em fotografia, tá? Mas dizem que foi realmente muito assustador. Mas o bebezinho em si não apareceu. Lá naquela série de 2014, uma série para televisão, dizem que lá o bebezinho aparece, tá? Um bebezinho bem bonitinho. Mas em 1968 ele não apareceu e isso tornou a história ainda muito mais misteriosa. E o que aconteceu? Na minha opinião, não é nenhum tipo de filme para uma mulher grávida assistir. Eu não assistiria. Tá? Eu tenho 3 filhos e nas minhas gravidezes eu sempre evitei assistir filmes de terror. E olha que eu gosto bastante. Por quê? Opinião minha. Talvez não tenha nada a ver, você não concorde comigo, ok. Mas eu costumava não ver porque tem certas coisas que te impressionam muito. E o que aconteceu? Muitas mulheres grávidas foram ao cinema assistir ao bebê de Rosemary. E o que aconteceu? Foram hospitalizadas. Porque pressão alta, nervosismo, histeria. Achavam que poderia acontecer com o filho delas a mesma coisa. Então foi mais uma coisa que a Igreja Católica bateu em cima para que esse filme realmente fosse tirado de cartaz, mas isso não aconteceu e foi justamente o contrário. A igreja ela tentou destruir esse filme, mas na verdade ela deu muito mais sucesso, porque a bilheteria desse filme foi simplesmente gigantesca, foi milionária. Depois desse filme, outros também foram lançados, como O Exorcista, que foi estreado em 1973 e também A Profecia em 1976. E nós temos esses 2 vídeos também aqui no canal para quem quiser assistir. Eu vou deixar todos esses links lá no grupo do WhatsApp, juntamente também com os bastidores assombrados do filme Poltergeist.
A primeira vítima dessa suposta maldição que ronda esse filme foi o compositor da trilha sonora do filme, um homem chamado Krzysztof Komeda. Eu acredito que é assim o nome dele. Esse homem, na época, ele era muito jovem, tinha apenas 37 anos de idade. Ele estava em uma festa quando ele se viu no meio de uma briga e ele não tinha nada a ver com essa briga, ele simplesmente estava no local errado, na hora errada. No meio dessa confusão, ele acabou caindo de uma sacada em cima de uma rocha. Ele bateu a cabeça, ele ficou 4 meses em coma. E assim, gente, esse homem, ele nunca chegou a se recuperar. Ele ficou muitos meses nessa situação e algum tempo depois, alguns meses depois, infelizmente, ele faleceu. E muita gente liga isso, sim, à participação dele no filme. Pode não ter nada a ver, não estou dizendo que é verdade, mas muitas fontes garantem, sim, que alguns médiums que visitaram o set de filmagem falaram que realmente coisas ruins aconteceriam com pessoas que trabalharam nesse filme. Dizem que uma das atrizes mais consideradas para o papel principal do filme O Bebê de Rosemary foi justamente a belíssima Sharon Tate, mas outras também foram, tá? Outras atrizes também foram cogitadas para o papel, mas a Sharon, talvez por ser esposa do Roman Polanski, talvez por isso eles decidiram que ela não seria naquele momento a pessoa ideal para aquele, assunto, ela só foi escolhida porque é bonita, porque é esposa do diretor, mas eu acredito que não. Eu acredito que ela não foi escolhida para o papel porque ou ela já estava grávida ou ela já estava planejando engravidar. Então era um filme muito pesado, porque realmente em 1969 ela já estava prestes a ganhar esse bebê, então ela já estava planejando, porque ela queria muito esse filho. Não foi algo que aconteceu, era um filho planejado. O casamento dela com o Roman não estava muito bem, porque dizem que ele era muito mulherengo, mas ela gostava bastante dele. Mas mesmo o casamento não estando muito bom, ela queria muito aquele filho, era um menino, está enterrado junto com ela. Naquele outro vídeo nós falamos um pouquinho mais sobre isso, mas dizem que o falecimento dela tem tudo a ver com o bebê de Rosemary. A Sharon, então, ela não ficou com esse papel, outras atrizes fizeram, o teste, mas quem levou, então, o troféu para ser atriz principal foi a renomada atriz Mia Farrow. A Sharon Tate, gente, ela quando faleceu estava com apenas 26 anos de idade. Ela teve a vida interrompida de forma inominável pela, entre aspas, família Manson, tá? Isso aconteceu depois do filme. O filme foi lançado em 68 e ela faleceu no dia 9 de agosto de 1969, junto com outros amigos na casa dela. Infelizmente, o bebê, como eu falei também, não sobreviveu, mas eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, e é um vídeo bastante pesado mesmo. Uma coisa também, muita gente tem dúvidas, o Roman Polanski, ele estava em casa? Não, ele não estava em casa, ele estava em outro local, ele estava gravando uma outra peça, um outro filme, não sei, mas ela estava reunida com um grupo de amigos, tá? Então, o Charles Manson, ele mandou que os seus seguidores, a sua família, fizessem, o que fizeram, que não dá para descrever, foi uma coisa assim totalmente inominável que eles fizeram, enfim. Então ele não estava na casa, mas logo depois que ele ficou sabendo, ele foi diretamente para lá e foi uma coisa que chocou muito ele no mundo todo, mas obviamente algum tempo depois ele também se envolveu com outras pessoas, mas ele é um diretor que ele era considerado bastante polêmico, porque dizem que ele gostava muito de utilizar rituais, que ele gostava inclusive de utilizar até mesmo ossos em algumas filmagens, ossos humanos, mas isso nunca foi realmente provado, pelo menos até aonde eu li, mas dizem que sim, que ele usava coisas ocultas e que isso não era uma coisa muito boa, coisas ocultas ligadas ao mal, tá? Então não questão a magias do bem, mas coisas ligadas a rituais muito pesados, mas isso, como eu falei para vocês, talvez a gente nunca vai saber. Uma outra questão também envolvendo essa questão de maldição envolve a separação da atriz Mia Farrow, que interpretou a Rosemary, do seu marido, que foi o Frank Sinatra.
A Mia e o Frank, eles terminaram o casamento deles em 1968 e o Frank, ele esteve no set de filmagem do Bebê de Rosemary, entregando os papéis de divórcio para a Mia Farrow, que ficou assim totalmente de boca aberta porque ela não esperava. Dizem que ele era muito mulherengo, mas mesmo assim ela achava que o casamento ia durar. Mas ele esteve lá justamente numa das cenas em que era uma cena muito carregada, que ela tinha que ter muita concentração. Uma cena que ela estava sofrendo bastante e ela foi pega de surpresa por esses papéis do divórcio. Ela negou, ela não quis assinar. Depois ela falou que era mentira, que aquilo tudo ali foi inventado, que eram outros papéis, eram documentos de terrenos, alguma coisa assim. Mas não era. Era realmente o divórcio. Ele pediu o divórcio e não teve como ela esconder por muito tempo. Eles tentaram depois ficar juntos novamente por insistência dela, mas realmente logo depois o casamento deles acabou e isso tudo também é ligado à suposta maldição do filme. O casamento deles acabou após 2 anos, tá? Eles ficaram 2 anos juntos. A Mia falava que o amor nunca tinha acabado, que ela nunca deixou de amar o Frank Sinatra e que eles se tornaram eternos amigos mesmo após a morte dele em 1998. O diretor do filme era o Roman Polanski, mas também tem que ter um produtor. E esse produtor era um homem chamado William Castle, que era conhecido por suas estratégias de marketing consideradas muito bizarras e exageradas, e também por seus filmes de terror considerados classe B. Na verdade, algumas fontes falam que William não tinha gostado da ideia de ser produtor, ele queria ser o diretor, mas não aceitaram, disseram que ele tinha que ser o produtor, ou era aquilo ou era nada, mas falaram que ele não gostou muito disso e que ele tinha uma certa inveja por ele não ter conseguido ser o diretor do filme, mas é claro que isso, gente, é bem complicado de falar. Eu não gosto muito de comentar, a pessoa era hipócrita, a pessoa era invejosa, a pessoa era isso, a pessoa era aquilo, porque são pessoas que você não conheceu. Você está comentando relatos que você leu na internet. Então, na internet você lê de tudo. Então, eu não gosto de comentar esse tipo de coisa. Então, eu estou deixando aqui para vocês, porque realmente há muitos relatos falando que ele não gostou de início de ser o produtor, mas que depois ele teria se esforçado bastante também para arrumar, né, esse filme junto com o Roman e que eles teriam se tornado também grandes amigos. E uma coisa também que eu não falei para vocês, a produtora desse filme, ela era a Paramount Pictures, então foram eles que decidiram que quem seria o diretor era o Roman Polanski e não o William Castle. Teve uma votação, porque muita gente queria que fosse o William, mas muitas pessoas optaram pelo Roman e assim foi feito. Devido à temática satânica do filme, William Castle ele recebeu diversas ameaças contra a vida dele, não só ele, como o Roman também. Só que como o William ele tinha essa questão do marketing muito mais aflorada, ele adorava vestir pessoas de fantasmas, de vampiros, ele participava de eventos, ele tinha um contato com o público um pouco maior do que o próprio Roman, porque o Roman ele era mais reservado. Ele era mais atrás da cadeira do diretor, digamos assim. E o William, ele era o famoso marqueteiro. Então, ele tinha um contato com o público um pouco maior. E ele teve várias ameaças de pessoas que eram consideradas religiosas, fervorosas, mas, graças a Deus, nada demais aconteceu com ele. Infelizmente, logo após o lançamento do filme, o William Castle ele não conseguiu aproveitar muito o sucesso do filme, porque ele sofreu uma insuficiência renal muito aguda e isso deixou ele bastante, mas muito mesmo assim, debilitado, e sempre que ele era convidado para alguma coletiva, raramente ele pôde participar. Em abril de 1969, o William Castle ele é internado em caráter emergencial com falência renal total. Esse é o início da maldição, segundo algumas fontes falam, tá, gente? Dizem que no hospital onde eles estavam, testemunhas garantem tê-lo escutado delirar e dizer a seguinte frase, vou ler aqui para vocês, abre aspas, Rosemary,
pelo amor de Deus, solte esta faca, fecha aspas. Então, assim, gente, ele já estava com o rim completamente comprometido, e o rim, você sabe que é um órgão muito, mas muito necessário para o funcionamento do corpo humano, e a vida dele já estava realmente por um fio. Foi um final de vida bastante complicada, porque ele também demorou para falecer, apesar do rim dele já não estar funcionando. Ele fazia hemodiálise, enfim, mas a coisa ali era muito complicada, e ele sofreu e delirou muito, e ele sempre falava no bebê de Rosemary. Milagrosamente ele teve uma recuperação, tá? Não se sabe como. Tem algumas fontes que falam que era uma falência total renal, mas talvez não tenha sido total, porque ele se recuperou. Mas algumas fontes falam que foi um milagre, tá? Em 1975, inclusive, ele fez um outro filme também, classe B, mas que foi bastante considerado. Esse filme, ele se chama O Dia dos Gafanhotos, tá? Ele é um épico, e ele foi bastante, assim, digamos assim, ovacionado por causa desse filme. Infelizmente, William Castle faleceu no dia 31 de maio de 1977 em Los Angeles, Califórnia, de um ataque cardíaco. Ele está sepultado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, na Califórnia, e muita gente até hoje vai lá levar as suas lembranças para ele, porque ele deixou um legado de fãs. Então é uma história um pouco também controversa, essa questão da morte dele e também desse problema renal. Então, se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim, porque eu pesquisei em muitas fontes, mas falavam que realmente era uma falência renal total, mas que foi um milagre, que ele se recuperou, que ele fez um tratamento. Ele sempre teve que fazer hemodiálise, ele nunca conseguiu se desligar daquilo, mas que ele continuou, que ele conseguiu inclusive fazer um novo filme, mas que por causa disso também problemas cardíacos surgiram e ele acabou falecendo. Mas se tem mais alguma informação a respeito da morte dele, deixa aqui para mim, porque tem muita gente que fala que tem coisas muito misteriosas também que rondam o falecimento desse homem. Ira Levin, ou Ira Levin, né, que foi o escritor do livro que deu origem ao bebê de Rosemary, ele falou que esse livro trouxe muitas maldições para as pessoas, não só para quem participou do filme, mas também para quem leu. Ele falou que teve muitas pessoas que leram esse filme que falaram que coisas muito estranhas começaram a acontecer dentro da casa delas. Agora, se é imaginação ou se é verdade, como eu sempre falo para vocês, talvez a gente nunca vai saber. Esse escritor, ele também teve uma grande dificuldade financeira, porque os livros dele foram colocados pela Igreja Católica em uma espécie de lista negra, tá? Segundo ele comentou isso em um site americano na época, dizendo que a igreja tinha colocado os livros dele em uma lista negra, tá? Que quem comprasse estava sendo uma pessoa blasfêmica. Então, que isso teria atrapalhado muito, ele teria perdido muitas vendas, e por causa disso também a dificuldade financeira também teria prejudicado o casamento dele, e não demorou muito para que ele se separasse da esposa dele. E uma coisa também, tá, gente? O casamento dele já começou a ruir logo após o lançamento do filme O Bebê de Rosemary. Ele falou que brigas eram diretas, assim, todo dia tinha uma briga dentro de casa, tudo estava dando errado na vida dele. Coisas banais que aconteciam eram motivo para que a mulher dele brigasse com ele, saísse de casa, ele também. Então era uma vida muito tumultuada. Até então era uma vida muito tranquila, e depois dessa negatividade toda que ele resume ao livro, na verdade, que ele diz que o livro resumiu a vida dele em uma grande negatividade, ele falou que tudo isso culminou em uma grande catástrofe, tá, espiritual, e que por muito tempo ele levou essas sequelas para a vida dele e também de pessoas próximas. Ira Levin faleceu no dia 12 de novembro de 2007, aos 78 anos de idade, e segundo ele se arrependeu muito de ter escrito esse livro, principalmente porque a esposa dele estava grávida. Então, assim, gente, outras pessoas também que trabalharam nessa produção falaram que coisas estranhas aconteciam a todo momento. Objetos caíam do nada, que o carrinho que era utilizado, o carrinho de bebê do filme, que ele se mexia sozinho,
que um choro de criança era escutado. Muita gente achava que era uma pegadinha do Roman Polanski, mas ele garantia que ele não tinha nenhum gravador, até porque ele não gostava, segundo a história conta, desse tipo de brincadeira. Que as lâmpadas estouravam, que as pessoas sentiam uma corrente de ar frio muito intensa mesmo em dias quentes, e que a própria Mia Farrow teria ficado assim, num estado bastante, vamos dizer assim, empolgado demais com a personagem dela, que ela não conseguia dormir muito bem à noite, que ela só pensava naquela personagem, que as pessoas já estavam preocupadas com ela, porque ela estava com uma aparência muito abatida, muito magra, e que não era só por causa da personagem do filme. Muita gente achava que ela tinha aquela aparência abatida por causa da maquiagem. Não, ela realmente estava assim. Então, muita gente acredita que ela também já estava ficando um pouco paranoica por causa da personagem dela. Então, assim, gente, são sets de filmagens muito carregados, né? Eles utilizaram o edifício Dakota, que foi onde John Lennon faleceu. Era um tema muito pesado mesmo. Eram utilizados objetos, ali tinham cruzes também, muitas vezes, que eram colocadas de cabeça para baixo. Tinham outros objetos também que dizem que eram colocados ali dentro. Eles faziam orações para tentar tirar o mal, mas mesmo assim teve muitas pessoas da produção que disseram que não conseguiram ficar porque o clima era muito pesado, fora pequenos acidentes que aconteceram com o pessoal que estava por trás das câmeras e que não foram divulgados. Dizem que teve acidentes que foram proibidos de serem comentados para que o filme realmente não fosse considerado mais amaldiçoado do que ele já era e para que a Igreja Católica realmente se largasse um pouco do pé deles, porque eles sofreram bastante também com essa perseguição. Nós temos outros vídeos também aqui sobre sets, tá? Sets de filmagens supostamente assombrados também. Fizemos um agora há pouco tempo a respeito do nosso lar. Temos também a respeito dos bastidores da novela Viagem. Temos vários outros também, então eu peço que vocês, por favor, maratonem, gente. Maratonem as nossas playlists, porque nós temos mais de 200 vídeos que vocês me pedem e já foram feitos há muito tempo. Tem vídeo nacional, tem vídeo internacional, tem Casa Assombrada, tem Monarquia Britânica, tem tudo que vocês querem ali, exorcismo, filmes, tem tudo, celebridades e fantasmas, tem tudo que vocês querem, tá bom? Eu vou deixar esses links para vocês também lá no nosso grupo do WhatsApp, para não encher muito a nossa caixa aqui de descrição, porque tem muita gente que está entrando. E para quem está entrando agora lá no nosso grupo do WhatsApp, as conversas antigas, elas não podem ser visualizadas. Então eu vou deixar novamente outros links para vocês também, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa o like, curte e compartilha, porque isso é muito, muito importante para o nosso trabalho. Quero agradecer profundamente também aos nossos membros queridos, aos novos membros, aqueles também que não são membros, mas que compartilham o nosso trabalho, tá bom, gente? Um beijo muito grande para cada um de vocês que estão nos mandando mensagens positivas, principalmente a respeito do nosso pequeno Gael, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Fiquem com o anjo da guarda de vocês. Tchau, tchau. Obrigado! Ha ha ha!